a gente fazendo pesquisa para esse programa aqui, a primeira coisa que a gente fez foi qual é a diferença dos dois ecossistemas? O ecossistema da Apple e o ecossistema da Microsoft, né, Salibão? Tem uma característica interessante de cara, né, Salibão? A gente percebe que a Apple optou por uma estratégia muito mais controlada, fechada, não menos expansionista, mas mais ter controle e influência de uma cadeia mais organizada, enquanto a Microsoft cada vez mais segue para uma linha de abrir o seu ecossistema para outros jogadores, né? Isso é uma primeira característica diferente das duas. É interessante, né? E é interessante porque uma das razões que a Apple quase morreu antes do seu ponto de flexão estratégico era o fechamento, né, Sandrão? Sem dúvida, e eles voltaram com o fechamento. Só que com outro modelo de negócio. Exatamente. Essa é a grande sacada, né? Então, só para a gente ter uma ideia, para estarmos todos na mesma página. Ó, a Apple, então, opera um ecossistema mais fechado, onde cada produto e serviço ele é projetado para funcionar dentro da própria plataforma, né? O smartphone, o iPhone, é a tangibilização dessa plataforma. Mas o que a Apple tem hoje? Primeiro, ela tem hardware sempre premium, opção, posicionamento estratégico, proprietário. iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPod, Apple TV, tudo é da Microsoft, da Apple. Apple Watch aqui Apple também Watch, avisando que está chovendo. Que está chovendo agora, você precisa ficar atento aí. Aqui. Alarme. Né? E os softwares da Apple também são softwares fechados e otimizados. Mas né? eu acho que a Apple conseguiu, o que nenhuma empresa conseguiu, essa integração do hardware com o software, né, Sandrão? Aí que tá. E é o sonho de consumo de todo mundo, né? Você vê a própria Meta gastando bilhões, a Microsoft gastando bilhões. A única que conseguiu essa integração foram as duas. Mas aí você olha lá para trás, nos anos 80, Sandrão, quando o Steve Jobs foi visitar a Sony, né? A Xerox, em Palo Alto. Mas ele visitou a Sony, lá no Japão. E ele olhou para aqui o Morita e falou, eu quero ser a Sony do mundo digital. Ou seja, ele já tinha aquela questão dos gadgets, Sandrão. Cara, é muito bom o que você está trazendo, porque faz parte da estratégia da Apple. Por que ela é um ecossistema fechado? Para garantir essa integração de uma forma mais plena, porque a Apple tem como um dos pressupostos um nível de excelência fora da curva. Ela só consegue conquistar isso graças ao fato de ela ter mais controle do processo. O iOS é dela. Então você pensa, um competidor da Apple no equipamento? Samsung. Sim. A Samsung não tem um sistema operacional. Ela roda com o sistema operacional Sim. Android do Google. A Apple falou, não, eu quero dominar isso porque eu quero ter a possibilidade de integrar tudo com excelência e criar o meu ecossistema. Exatamente. Né? Salibão, e aí tem essa história, né, essa sua tese é muito boa, porque é aí que ela gera uma barreira de entrada para os competidores, né? Há um tempo atrás, recentemente, devido a uma diretriz do mercado comum europeu, a Apple teve que abrir a exclusividade da App Store dentro da Apple. De acordo com essa nova normativa, os celulares da Apple podem ser baixados, você pode baixar no celular da Apple outras lojas de aplicativos. Sim. Pergunta, qual que foi o resultado prático disso? Todo mundo quer a Apple. Todo mundo quer Apple! Todo mundo quer Apple. Cara, quase traço. Mas isso vai também, Sandrão. É interessante, porque a Apple é uma empresa tão secretiva, de segredo, né? Tão privada, né? Exato, esse é o ponto, né? Qual seria? Ela é muito... Ela guarda sigilo das coisas. Isso já vem com a paranoia do Steve Jobs, né? Desde o começo. Porque ele viu, né? Até hoje ele perdeu o sono porque ele falou que o Bill Gates copiou ele. Copiou ele, o sistema Ele perdeu o sono porque ele falou que o Google copiou ele. Então ele botou essa paranoia de segredo, né? Muito forte. Tanto é, Sandrão, que você vê, por exemplo, você pega o propósito da Microsoft, né? Excelente. Que é empoderar, capacitar toda a organização, toda pessoa do planeta a realizar mais. Realizar mais. Né? Isso, o Satya Nadella fala isso 5 vezes Toda por hora. dia. 5 vezes por dia, Sandrão. Toda hora. A Apple, você não vê o propósito da Apple. Não, você tem que fuçar. Você tem que fuçar. Então nós vimos aqui um que talvez seja parecido. O propósito da Apple é criar produtos inovadores que enriquecem a vida das pessoas, integrando
sem defeito, perfeitamente o hardware, o software e os serviços. Esse propósito, inclusive, ele foi muito lapidado nas falas de Tim Cook, nas falas de líderes, mas ele não tem esse statement, né? Como é esse enunciado, claro. Pois é. Mas percebe a diferença? Percebe a diferença? Numa está falando de integração, produtos e serviços excelentes orientados ao cliente. No outro, a gente está falando de empoderar pessoas, o que denota... Aí vamos na Microsoft. Enquanto a Apple tem um ecossistema mais fechado, restrito, organizado naquela lógica, a Microsoft fez uma opção estratégica por um ecossistema aberto.